Oi gente, no meu último vlog eu comentei com vocês que esse canal aqui, ele vai ser o meu diário virtual. Então eu me sinto na liberdade de vir aqui compartilhar sobre o que eu tô sentindo, os meus pensamentos nessa atual fase da faculdade de medicina em que eu me encontro. Esse vídeo vai ser um vídeo que eu vou simplesmente falar sem roteiro, sem nada, sobre algumas coisas que eu tenho pensado, algumas coisas que têm me deixado ansiosa nesses últimos dias. E eu acho que é legal porque depois eu posso voltar daqui um tempo, daqui uns anos, e pensar, nossa, como que eu era boba, né? Porque é assim, né? Depois a gente volta, depois de muito tempo, pra ver as coisas que a gente falava, e eu acho isso muito legal. A gente pensa, nossa, como que eu dava tanto valor a isso e hoje nem é assim. Porque eu não sei se vocês sabem, mas esse canal aqui, ele tem 11 anos. Juro. E tem vídeo meu aqui que tá oculto, que eu não vou tirar, não vou colocar público. Mas tem vídeo meu de quando eu tinha acho que 15, 16 anos, que eu peguei pra olhar esses dias e eu falei, gente, eu não me reconheço. Então eu acho muito legal isso. Então vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho pensado ultimamente. Eu tô no 6º semestre da faculdade de medicina. E aí hoje a gente teve uma aula, a gente tava tendo aula de simulação de pediatria, o assunto era cetoacidose. E eu juro pra vocês, eu comecei a estudar esse assunto ontem, eu fiquei tão preocupada que eu falei, gente, já pensou quando eu estiver lá no meu primeiro plantão, se o meu primeiro paciente que aparecer pra mim for um paciente com cetoacidose diabética? Porque pensa numa coisa complexa pra você resolver. Se você seguir todo o passo a passo que tá ali no livro, dá certo. Inclusive, o meu professor ele até falou assim, gente, essa daqui é uma das complicações que se vocês seguirem o que tá escrito, dá certo. Só que é tanto detalhe, é tanta coisa, que na hora de dormir, eu juro pra vocês, eu fiquei pensando assim, falei, gente, e se pensamentos do estudante de medicina? E se o meu primeiro paciente no plantão for um paciente com cetoacidose diabética? Porque tem coisas que a gente vai aprendendo com a prática, com a repetição. E aí isso me levou àquele pensamento de tomara que no meu internato eu tenha a possibilidade de ter o maior contato possível com pacientes graves e críticos que dependam muito de mim, para que quando eu me formar e eu estiver trabalhando sozinha, sem alguém me supervisionando, que eu dê conta disso. Aí já entrou em várias outras questões na minha cabeça, que é algo que tem me deixado muito ansiosa nos últimos dias, e nem era pra eu estar ansiosa com isso. Porque ano que vem eu começo o internato, em janeiro. E aí, gente, eu não sei se eu tô preparada psicologicamente pra entrar no internato. Porque, sei lá, às vezes eu penso que todo dia na faculdade de medicina eu entro com a sensação de que eu estudei e eu saio com a sensação de que eu não estudei nada. Principalmente hoje, né, na aula que a gente teve de cetoacidose diabética, ontem, na hora que eu terminei de estudar, eu falei, nossa, eu tô arrasando. Por mais que eu fiquei com medo da doença. E aí hoje, durante a aula de simulação, eu falei, cara, eu vou ter que estudar tudo de novo, porque eu não entendi nada. E a minha preocupação será que eu tô preparada pra entrar no internato? Será que no internato eu vou conseguir aprender e vou conseguir me formar uma boa médica? É umas preocupações, sabe? Que eu sei que a gente não precisa ter agora. Eu ainda tenho mais um semestre, eu preciso terminar esse. Aí eu tenho o próximo semestre ainda de ciclo clínico e eu vou entrar no internato só no ano que vem. E o internato todo é supervisionado, tem os professores que vai estar lá ensinando, só que aí são várias questões, sabe? Que entram na minha cabeça de tipo assim, será que eu vou me formar uma boa médica? Será que a minha faculdade realmente é boa? Será que vai me formar bem? Será que eu vou conseguir atender os pacientes? Será que eu vou conseguir lembrar de tudo isso que eu tô tendo agora? E aí eu fiquei com esse negócio da cetoacidose na minha cabeça, do paciente que ia chegar, que eu ia ter que calcular isso, que eu ia ter que calcular aquilo. E sabe o que foi mais interessante? A hora que eu tava na simulação hoje, porque a simulação de hoje de cetoacidose diabética foi em pediatria. Segunda-feira a gente teve a simulação em clínica médica, na parte de adultos, e hoje foi em pediatria. E aí eu tava falando com a minha professora, aí eu falei assim, nossa, eu quase nem consegui dormir direito essa noite, porque foi o assunto inicial na minha cabeça que me levou a pensar em outras coisas e quase não consegui dormir direito, né? Já faz umas 3 noites que eu tô assim. E aí ela falou assim, olha, você vai ter contato com esse paciente no seu plantão, porque aparece demais. Só que não é você que vai tratar, você vai encaminhar para um centro onde tenha tudo aquilo que o paciente precisa. A maioria dos casos não vai ser você ali na emergência que vai tratar esse paciente, mas mesmo assim você precisa saber, inclusive vai cair na nossa prova e a gente vai ser cobrado por isso. E aí, sabe, aquilo me levou a pensar, me tirou um peso, né, porque na minha cabeça eu já tinha que sair daquela aula sabendo tratar um paciente com essa doença se ele chegasse pra mim ali na esquina. Ai, gente, como que eu sou ingênua. Mas eu fico tão preocupada com essas coisas, e aí isso me tirou um peso das costas.
e me fez refletir a respeito de como que a gente antecipa ansiedades que às vezes nem vai ser real. Tipo, eu nem sei se meu internato vai ser bom ou se vai ser ruim, eu só vou saber disso quando eu chegar no internato, e chegando lá eu preciso dar o meu melhor para fazer a minha parte. Eu vejo que hoje em dia muitos estudantes, eles focam, quando chegam no internato, eles focam muito na residência. E eu quero sim fazer residência, obviamente, mas eu quero, antes de tudo, me formar uma boa médica. Se for necessário eu dar vida no meu internato e focar só no internato, só em estudar as doenças que eu tô vendo ali, para que eu me forme e saia conseguindo dar o melhor para meu paciente, eu vou fazer isso. Se eu tiver que estudar depois mais um ano só para residência, eu vou fazer isso. Entre naquela questão de, mas eu já tenho tantos anos, vai demorar para eu entrar na residência. Mas eu tenho outros planos também para depois da residência. E eu falo assim, a gente que é cristão, a gente tem que confiar nos propósitos do Senhor para nossa vida. Inclusive, questão de escolher qual residência eu vou fazer, quando eu vou fazer residência. Eu acho que tudo isso, quando a gente entrega nas mãos do Senhor para que Ele direcione a gente, para que a gente tome as melhores decisões, é sempre o melhor, e isso faz a gente ficar mais tranquilo. Mas é difícil. No dia a dia, gente, juro, é muito difícil. Esse vídeo aqui já tá entrando por um caminho que eu nem imaginava que ele iria. Mas outra questão também é que, assim, eu tô amando estar no ciclo clínico. Sério, eu tô amando. Tem as suas responsabilidades, né? Tem o seu peso, porque agora a gente realmente tá aprendendo as doenças, tá aprendendo como manejar as doenças, não é mais aquilo de célula e tal. E aí, eu, durante o intervalo da aula de hoje, eu passei por um corredor, que é onde tem as salinhas de tutoria, que ficam as primeiras turmas que estão entrando agora na faculdade. E, gente, eu passando naquele corredor, me deu uma angústia no coração, que era a mesma coisa que eu sentia quando eu tava no ciclo básico. Que, gente, como foi bom ter saído do ciclo básico, porque, não sei, na faculdade de vocês, mas a minha, ela é meio mista, né? Nos primeiros anos a gente tem muito PBL, que você estuda e depois você faz a tutoria. E, gente, tanto que eu sofri, olha, tanto que eu sofri no ciclo básico da minha faculdade, que hoje, na hora que eu passei lá, que eu senti aquilo, eu falei, ai, Deus, obrigado por eu estar no ciclo clínico. E, assim, é muito bom. Se você ainda tá no ciclo básico, pensa que vai melhorar, a faculdade vai começar a ficar muito legal, não desistam. E, por favor, gente, estudem fisiologia, estudem muito fisiologia, porque vai facilitar a vida de vocês de uma tal forma que vocês não têm. E nessa questão de antecipar as coisas, é uma outra coisa que eu queria falar com vocês, né? Que às vezes a gente antecipa algumas ansiedades que nem tem necessidade da gente ter. Eu sou muito preocupada com a questão de, tipo assim, quando eu entro em contato com um assunto que eu preciso estudar, às vezes eu fico naquela neura de, tipo assim, eu preciso saber isso. Porque se eu não saber agora, e se chegar um paciente e faltar esse conhecimento específico pra mim? Então eu preciso saber agora. Só que, às vezes, por conta da demanda de estudo que a gente tem na faculdade de medicina, não dá pra você e pesquisar tudo que você tem dúvida, não dá pra você sanar todas as suas dúvidas e saber tudo sobre um assunto no primeiro contato que você tem com ele. Isso aconteceu muito comigo com gasometria. A gasometria sempre apareceu na faculdade, desde os meus primeiros anos. E eu tinha esse negócio de preciso saber, só que eu nunca consegui um tempo pra eu parar e ir lá estudar sozinha essa parte. E aí eu sempre ficava preocupada quando aparecia em simulação e tudo mais. Eu falava, gente, eu não sei, gasometria, o paciente vai morrer. Essas loucuras, sabe? E aí, simplesmente, essa semana, eu tive uma aula perfeita de gasometria. Perfeita. Meu professor destrinchou a gasometria. Na verdade, não foi a gasometria em si, mas foi os distúrbios... como é que chama? Destrinchou os distúrbios da gasometria. E, gente, foi uma aula que, assim... que acho que deram 2 horas e pouco de aula seguida e eu fiquei vidrada do início ao fim, e meu professor explicou de uma tal forma que eu falei, cara, por que eu fiquei tão preocupada durante tanto tempo se eu ia ter uma aula dessa pra explicar certinho como que fazer, como calcular? E aí agora entra naquela questão, né? O estudo, ele não é só o estudo passivo, que é aquilo que você escuta. O estudo, ele tem que ser composto por duas formas, né? O estudo passivo e o estudo ativo. Então agora eu preciso praticar tudo isso, inclusive a gente vai ter prova, né? Eu tô em época de prova, as provas finais de módulo, inclusive hoje já eu tenho prova de clínica cirúrgica, que eu vou falar um pouquinho sobre isso já. Mas agora eu preciso praticar, rever, para que esse conteúdo que foi me passado não fique lá assim, ó, no mar do esquecimento, mas que se consolide. E até meu professor falou, gente, isso daqui que vocês conseguiram entender, os meus residentes
ainda não conseguiram entender. Ele falou, então, se vocês conseguirem praticar e tudo mais, vai ser muito bom pra você. A gente consegue diagnosticar o paciente através de uma boa interpretação de gasometria. E eu quero muito levar essas coisas pra minha formação, sabe? Não quero ser aquele médico que fica só decorando as coisas. Eu quero realmente saber das coisas. E esse meu professor, gente, ele é incrível. Incrível. Tanto que terça-feira foi a última aula dele. Na hora que ele se despediu, tudo deu até uma dorzinha assim no coração. Falei, não acredito que acabou. Esse foi meu segundo semestre de raciocínio clínico na faculdade. E foram 2 semestres em que a aula de raciocínio clínico foi a melhor aula pra mim. Desde o primeiro professor até esse. E assim, eu entrei na faculdade querendo cirurgia. Hoje, as aulas de cirurgia estão sendo bem ruins na minha faculdade. Mas isso faz a matéria perder um pouco do brilho. Só que eu ainda não sei, né, o que eu quero de faculdade, mas eu juro pra vocês que essas aulas de raciocínio clínico me pegaram de uma tal forma. Esse meu professor, a didática dele, o jeito que ele explica, eu falo, se nas faculdades de medicina todos os professores tivessem esse empenho, esse zelo pela didática, os médicos se formariam muito melhores, e até aqueles alunos em que não tem tanto empenho nas aulas, eu percebia que nas aulas desse professor eles se empenhavam, então eu acho que faria uma grande diferença. É óbvio que em todas as salas, em todas as turmas, sempre tem aqueles alunos que não sei por qual motivo estão ali. Não sei se é por conta do dinheiro que a medicina oferece, que dizem agora que nem é tanto assim. Não sei se é pelo status, não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa para ela ficar 6 anos, perder 6 anos da vida dela dentro de uma sala de aula pra levar as coisas de qualquer jeito. Mas enfim, gente, é isso. Hoje eu quero ver como que vai ser. Eu espero que dê tudo certo com essa prova, porque eu tô muito preocupada, mas eu estudei muito pra ela. E por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho dessas reflexões que eu estou tendo esses dias, essas ansiedades que eu tô antecipando, coisa que eu nem precisaria antecipar, mas que às vezes surge assim na minha cabeça. E compartilhe aqui aquilo que vocês têm pensado também, o que vocês acharam, o que vocês pensam de tudo isso. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.